O que separa o ser humano de um monstro? Hoje aqui a gente vai falar de um caso sério e que chocou o Brasil e o mundo, o caso do cachorro orelha. Samuel, vamos bater um papo sobre isso, que foi um caso bastante impressionante de quanta maldade que um ser humano pode fazer num bicho que era tão dócil e que ele pertencia realmente àquela família, né? daquela região. Vamos falar sobre isso, o que você acha, o que aconteceu. Nesse caso de psicologia, né, do entendimento às pessoas a fazerem isso, né? Matei a cachorra. E eu tentei pegar essa aqui, ó, galera. A gente falando do cachorro orelha e aparece essa aqui, ó, a orelha. A orelhinha! Cara, o que passa na cabeça de uma pessoa em, cara, maltratar um bichinho desse aqui, ó, que só tem amor, né, pra dar. A gente vai falar sobre isso porque não envolve só esse caso isolado, envolve muito mais, envolve como que o nosso mundo ele está se desenvolvendo, né? Essa falta de empatia de algumas pessoas, como isso é prejudicial para a nossa sociedade. A gente tem esses 4, eu vou falar que são criminosos, né? Mesmo mas são ali, criminosos? Cometeram crime e são criminosos. Mesmo a lei, né, hoje protegendo bastante por causa da idade deles, mas tem ali coisas bem complicadas para a gente analisar desse episódio todo. E complicadas para a sociedade no final das contas, porque são pessoas como esses moleque aí que destroem toda uma harmonia que a sociedade ela precisa, né? Sim. Tem um estudo muito bom, depois a gente pode colocar aqui algumas coisas, do Dr. Robert Harry, que ele tem o livro dele, que é Without Conscience, né? Sem consciência, que ele explica exatamente ali o que representa esse tipo de pessoa, né, para a sociedade. Pessoas com esses traços de psicopatia prejudiciais ali para a sociedade, porque essas pessoas geralmente elas vão destruir, atacar, eliminar o que há de bom na sociedade. No caso foi um cachorrinho, como essa aqui, ó, que só tem amor para dar, não tem nada, é fome e amor, né? Que ela tem. Uma porra nenhuma, cara. E tirar um cochilo. Um cochilinho. Né, Manny? É isso aqui. E se uma pessoa conseguir, cara, maltratar um cachorro desse, puta que pariu, cara. O que ela não faz com um ser humano, né, cara? E é impressionante como é que os meninos vão, pegam um pedaço de madeira, enfiam goela abaixo do animal. Pra saber o quê? Qual é a sua curiosidade disso? Isso daí é pegar um pedaço de pau, de madeira e enfiar na boca de um animal? Isso daí começa, né? A gente tá pontuando aqui porque é uma questão da nossa sociedade. Como a nossa sociedade, ela precisa reagir para esse tipo de coisa, pra gente não ir ali pro final. Deixa eu jogar a minizinha aqui, ó. Pro final dos tempos. Dr. Robert Harry, ele já fala, esses traços psicopáticos, para não falar que a pessoa ela é uma psicopata por ser ali menor de 18 anos, ele explica muito bem. Ele fala assim, se você tem ali, através dos casos, né, as pessoas que começam a desenvolver esses tipos de comportamentos com animais, né, em busca ali só de saciação de um poder ou prazer de ver a maldade, sim. Esse comportamento ele vai se refletir em uma coisa que ele fala, o grande link, que é a ponte, né, para essa pessoa ela fazer a mesma coisa quando ela tiver um pouco mais forte, poderosa com uma outra coisa. E aí você vai ver, não a pessoa matando um cachorro, que já é assim de uma crueldade absurda, mas casos dessas pessoas aí tacando fogo em mendigo, ameaçando um porteiro que denunciou essa maldade. Olha que loucura que está sendo essa sociedade. A gente está tendo hoje
que se preocupar, que ter medo, né? Porque de mostrar o que está de errado, né? Aí você tem um porteiro coagido, você tem um animal que foi muito provavelmente, eu fico imaginando a cena aqui, né? Dos moleques chegando lá, desses criminosos chegando para brincar, pegar o cachorro e o cachorro e todo feliz ali, né, com o rabinho balançando para receber carinho e dar carinho, que é o que o cachorro sabe fazer. E aí esse cachorro ele ser morto, né, com paulada na cabeça. Os caras colocaram um prego, enfiaram madeira abaixo do cachorro. São pessoas assim perigosas para a sociedade. Muito, mas muito perigosas. São pessoas que destroem a harmonia daquilo que uma sociedade que tem que ser saudável, especialmente na né, parte mental. Na parte mental, essas pessoas elas contribuem ali para a destruição. E se a gente não tem uma sociedade que consiga controlar, eliminar esse tipo de coisa, a gente vai ter o contrário, vai ter as pessoas boas sendo eliminadas, né, sendo caladas. O porteiro ali, que muito provavelmente olhou aquilo tudo com indignação, com uma dor no coração absurda por né, saber filmar que aquilo. Né, foi algo extremamente contra o que a gente entende por amor, adoração, empatia e sociedade. Esse cara ser afastado, coagido e tudo mais. Então, essas coisas elas são muito críticas nesse momento, né? E a nossa sociedade ela pode caminhar muito para isso se nós mesmos não divulgar essas coisas, não tentar de alguma forma né, parar expondo essa maldade para acontecer o que está acontecendo agora com essas pessoas. Embora eu acho que infelizmente o Brasil e o mundo ainda é muito pautado por poder e dinheiro, né? Então os pais desses assassinos aí, eles são extremamente influentes e né, não vai dar muita coisa ali. Mas acho que fica para a gente começar a pensar principalmente em como a gente pode mapear pessoas assim, né? Quais são os controles que nós, como sociedade, temos que fazer para começar a identificar isso logo no começo. Logo na formação da criança, né? Do ser vivo, né? Do ser humano. E que isso tem que ser identificado, né? A gente tem que entender de que são adolescentes, adultos, crianças, mas tem que ser identificado para fazer o tratamento. E em escolas, ter um acompanhamento psicológico, ter um acompanhamento, sabe, com análise, terapias, com profissionais da área da saúde mental, para que caso essa criança comece a ter traços, começar a trabalhar para a gente identificar esses problemas. Sim. Porque a gente não pode lançar essas pessoas para um mundo onde elas fazem essa maldade e hoje é um cachorro, amanhã é um outro animal, daqui a um tempo é um mendigo, uma menina que era garota de programa tá voltando do seu trabalho, andando na praia, para um carro e espancam ela porque não aceitam que ela faça o seu trabalho, né? Então a gente tem que começar a entender de que isso é um problema muito sério. Como que seria uma forma, a gente pensando junto aqui, que a gente conseguiria mapear esse tipo de comportamento? Porque às vezes eu falei, a gente estava conversando aqui, eu e o Fábio, isso seria legal os pais, né? Eles já começarem a fazer esse tipo de identificação para poder ali eliminar ou curar ou né, trabalhar em cima dessa causa ali para evitar que essa criança ela cresça como um psicopata. Mas aí a gente vai ter uma lacuna aqui, porque às vezes os próprios pais, eles são próprios psicopatas, né? E a criança, ela tem isso, vai ter ainda um suporte maior, né?
Aqui eu não estou falando dos pais da criança porque eu não conheço, mas depois de um assassinato, né, matar um cachorro e mandar os filhos para Disney, não me parece ali uma coisa, né, que vai ajudar muito a criança, né? Eu fico imaginando aqui, pô, pai, matei o cachorro, pô, filhão, puta que pariu, vai para Disney, então, legal, pá. Ficou até meio receoso ali que eles encontrem o Pluto, né? Aí fudeu pro Pluto, aí vai tomar paulada na cabeça do Pluto. Mas aí seria a segunda opção, seria dentro da escola mesmo, né? Ter ali escolas. As pessoas muito atentas a essas questões de comportamento ali identificar, da criança. Ter um trabalho coletivo junto, né, com o governo e as escolas, de ter um trabalho dessas crianças também serem analisadas na parte mental, porque é importante. Porque uma pessoa dessa, sendo adolescente, tem a curiosidade de botar um pedaço de pau dentro de um animal e ver o que vai acontecer, e não ter um mínimo de entendimento de que, gente, isso não pode acontecer. Isso é muito mais grave do que... É muito grave. Né, só a gente pensar assim, nossa, essas crianças, elas mataram um cachorro, animal. Que é muito grave, né? Porque, muito grave. Pois, o Robert Harry, ele fala no livro dele, né, em cima de estudo de várias crianças, que ele mostra assim, um dos comportamentos da psicopatia, né, era essa tortura, né? Ver a criança torturando os animais. Mas um outro também que ele cita no livro é com outras crianças, né? Então, quando eles começam a não ter empatia ali pelo coleguinha que está na escola e que se machuca, quando eles começam a achar muita graça naquilo, né? Então, são indícios ali que são necessários serem mapeados ali para poder fazer a identificação e ali, né, se tem a oportunidade de tratar, né, ou orientar essa criança. Um dos casos que a gente lembra que saiu agora, uma série bem conhecida no Netflix, é o caso do Jeffrey Dahmer, que ele era o canibal, né? Eu acho que se você não viu essa série, vale muito a pena ver, mas ele também começa ali, né? A história dele, se você pega os documentários, ele começa ali. Primeiros indícios, né, de mostrar que ele era um psicopata foi através dessa curiosidade que ele tinha ali de matar os animais, de ver os animais eles sofrerem, né? Ele, num dos interrogatórios, né, que ele deu, isso tem no YouTube, ele fala, né, a sensação de domínio total, de poder, é aquilo que a minha mente buscava, né? Era o meu prazer. Então, quando ele vai crescendo, né? E aí, de novo, entra nessa questão do link de Robert Harry, que é a conexão, né, entre essa fase aqui que ele está maltratando os animais e a fase já adulta, que aí ele vai buscar algo, né, que ele consiga ter domínio, né, e tortura, que não tem empatia nenhuma. E aí o Jeffrey Dahmer, ele vai lá e tem todos esses indícios. Eu acho que essa série relata muito bem o que a gente está tentando dizer, né? Como você está alimentando esse mal aqui logo de pequeno, se você não eliminar, cara, esses caras, eles tiram muito, muito da sociedade, porque eles vão exatamente nas pessoas boas, né? Ele vai no seu João ali, que está todo disposto, né, a ajudar, todo altruísta ali, e aí um tipo de psicopata, ele vai chamar essa pessoa que está toda solista, e aí ele arma toda a armadilha para pegar essa pessoa. A pessoa que é mais indiferente, que vai simplesmente cagar, talvez ele não vai estar no alcance dessa pessoa, para ver a loucura que é o mundo, né? Tipo, quanto mais pessoas ruins estiverem no mundo, a tendência, né, lógica é menos pessoas boas, né, mais pessoas boas serem eliminadas, né, no caso até de seres vivos, né, o cachorro, o orelha, que, porra, cara, só tem amor para dar um cachorro, né, cara, isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção, cara, se a gente quer ter uma sociedade que seja saudável, a gente precisa ter ali medidas para, de alguma maneira, eliminar esses tipos de pessoas que não são saudáveis, sabe? Tipo, isso é algo que precisa ser feito e precisa ser feito urgente, né? Uma pessoa dessa, ela vai virar o grande empresário, vai ter um monte de gente ali, vai fazer lobby pra caramba, vai fazer falcatrua pra caramba e vai ali
fuder com uma tudo, porrada sabe? de pessoas e a gente vê também esse exemplo que você usou muito, muito importante, fora o filme que também é muito conhecido como Centopeia Humana, que era um cientista convencendo trazer pessoas, né, daquele jeito educado, tal, não sei o quê, e por uma curiosidade dele, ele quis unir 5 pessoas para fazer uma centopeia humana. Então aquela proporção de que ele era o próprio filme diz que ele era um cientista, ele envenenava as pessoas, trancava essas pessoas, né? E aí com isso ele por curiosidade ele quis fazer algo. Essa curiosidade que realmente tem que ser controlada e tratada da melhor forma, né, pelos especialistas para que isso não ocorra mais para frente. E a gente fica feliz de que está havendo protestos, a gente viu em São Paulo, a mídia toda falando, e isso é bom porque repercute e as pessoas se informam mais e realmente começam a falar assim, porra, para onde estamos indo, né? Como essa sociedade que a gente está construindo, para onde a gente quer chegar. Né, isso, galera? Acho que a reflexão fica aí, né? O que a gente pode fazer para poder identificar pessoas desse tipo e de alguma maneira eliminar, né, a possibilidade desses maus aí eles acontecerem, né? A gente tem muitos casos, né, infelizmente, e isso só vai invertendo aí os valores do mundo que pessoas saudáveis elas querem pelo menos, né, ter dentro de uma sociedade. Sim. Ali, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Triste, um assunto triste pra caramba, mas que a gente, né, precisa pensar bastante ali para tentar achar uma solução, um caminho aí para que isso não aconteça, né? Ontem foi o Orelha, amanhã pode ser o seu João ali da padaria e depois. E isso daí a gente tem que unir o que a sociedade está fazendo nesse caso. Eu acho que está sendo assim fantástico essa exposição, que é uma forma de mostrar que de alguma forma o bem ainda não está entregue ali ao mal. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aí. Um abraço. Abraço, valeu. Ficamos. Abraço.